Boa noite, bem-vindos hoje ao ciclo de debates, incluídos na primeira gala desportiva templária sobre o desporto. Tema escolhido, hóquei em patins. 4 convidados, especialistas com provas dadas na modalidade. Ivo Santos, Nuno Lopes, Luís Miguel Cunha e Barros Simões. Bem-vindos. Vamos falar de hóquei em patins. Vamos começar talvez pelo Ivo. Ivo Santos. Achas que nos próximos 10 anos a modalidade no Distrito de Santarém, em termos de formação, tem tendência a acabar? Bem, para começar, coloca já uma questão de um cenário perfeitamente dramático. Eu penso que não é bem essa a realidade, apesar enfim, da modalidade ao patins no Ribatejo não escapar àquilo que é a realidade no país e já para não dizer mundialmente, que é uma modalidade com história, com passado, com muito alicerçado em títulos, em memórias de outras gerações e que hoje em dia, quando falas de modalidades e enfim, da formação, o hóquei patins tem que competir com modalidades que estão na moda. Como, por exemplo, se nós falássemos que há 5 anos, se alguém me dissesse, olha, daqui a uns anos vai haver uma modalidade chamada futogolf, ou corridas nas montanhas. Walking football. Mas, por exemplo, o futogolf é, no fundo, jogar a bola num campo de golfe, tentando acertar em buracos. Portanto, ou que, por exemplo, o breakdance seria uma modalidade olímpica, ou, por exemplo, o street basket, que são modalidades fáceis e que estão na moda e que são fáceis de organizar, até informalmente. Claro está que é com essa realidade que o hóquei patins tem que competir no dia-a-dia na captação de novos valores, ou seja, de crianças para praticar uma modalidade que em si não é barata, mas não é esse o paradigma, porque há modalidades muito mais caras e que exigem muito mais, nomeadamente dos agregados familiares, e que continuam a existir, para não dizer a evoluir. Ou seja, o paradigma da modalidade hóquei patins no distrito, e estou aqui a falar enquanto presidente de uma associação de patinagem territorial, será muito aquilo que os clubes quiserem. Nós, neste momento, temos 3 associados, mas nem todos eles têm hóquei patins. Não têm hóquei patins porque não têm espaços para praticar a modalidade, porque nem todos, por exemplo, têm tabelas, os pavilhões. Existem pavilhões com muitas vicissitudes, com muitos problemas, que exigem intervenções quase permanentes e que são dispendiosas e depois não há fontes de rendimento. Fontes de rendimento não há fundo de maneio para garantir essas mesmas intervenções e depois, claro, a partir do momento em que é quase uma realidade pouco visível, tem dificuldade em captar crianças. Mas, por exemplo, comparando e colocando as coisas nos mesmos patamares, a patinagem artística é uma modalidade que não existe tanto em termos de instalações físicas, mas é uma modalidade que também é cara e que, no entanto, tem tido um crescimento exponencial. Ou seja, cabe muito ao trabalho dos clubes captar, comunicar, cativar, para de alguma forma garantir o futuro da modalidade, seja no Ribatejo, seja no país, seja internacionalmente. Agora, é para isso que precisamos dos melhores e que precisamos continuar a investir e também permite-me este comentário, não é uma crítica, e um discurso positivo. É que eu vejo muitos protagonistas, muitas figuras de topo, mesmo da modalidade, com um discurso um pouco cativante. E isso é uma forma de comunicar. Eu sei que é uma modalidade em que não se aposta muito na comunicação, não há muitos briefings, aquilo que se diz e não se diz, e tudo aquilo que se diz tem que ter uma causa e efeito, e tem que ser programado. E acho que muitas vezes isso não existe.
Portanto, adequar o discurso, um discurso mais jovem, mais interessante, talvez até no limite mudar algumas regras da modalidade para que seja mais espetacular. Já lá vamos. E dessa forma avançar. Marcos Simões, a tua opinião? Bom, obviamente que eu estou mais ou menos de acordo aqui com o Ivo. Não é dramático, mas há que ter alguma preocupação. Dentro daquilo que o Ivo está aqui enquanto presidente da Associação de Patinagem do Ribatejo, eu há 4 anos também lá estive como vice-presidente, e a realidade que ele aqui referenciou e bem, apesar de haver alguns associados, que são alguns, são 13. Cada vez há menos clubes a praticar hockey patins. É isso que eu ia referir. A realidade dentro da associação e daquilo que é a minha experiência enquanto agente envolvido no hockey patins, que já lá vão 30 e muitos anos, o decréscimo tem sido muito evidente. Obviamente que há razões, há causas. Eu também concordo com o Ivo, não deve haver um discurso tão destrutivo, tão empolado pela negativa, mas tem que haver uma preocupação, e essa preocupação passa também pelo trabalho dos clubes, sem dúvida. Provavelmente poderei, e eu também, de alguma forma, assumo essa responsabilidade, pelo facto da associação poder também ajudar um bocadinho, mas a associação é um mero elemento que representa a federação, pois a federação eventualmente também necessita de outro apoio, que é o IPDJ. Quer dizer, tudo isto é envolvido, porquê? Porque é uma, como o Ivo disse bem, é uma modalidade de disciplina que não é barata, tem que haver algum investimento, mas na realidade, se houver vontade, se houver algum empenhamento, e de certeza absoluta que o resultado final pode não ser aquele que nós queremos, mas poderá melhorar significativamente o estado da modalidade em termos de hockey em patins. Luís Miguel Cunha, a tua opinião? Minha opinião é a pergunta tem que ser feita no sentido de o que é que se tem que fazer para que isso não aconteça. Acho que isso é o mais importante. Isso é um trabalho, sem dúvida, dos clubes e da própria Associação do Ribatejo. Acho que a primeira coisa que se tem que fazer é aumentar o número de atletas. E isso tem que se, através do marketing, através de clubes que deixaram de ter a modalidade, porque o hockey patins é uma modalidade, quer se queira, quer não, tem uma grande tradição, não só no Ribatejo como em Portugal. E, portanto, isso tem que ser um levantamento e tem que ser um trabalho feito em conjunto, não pode ser nem só os clubes, nem só a Associação do Ribatejo, tem que ser um trabalho em conjunto. Eu posso dar alguns exemplos, já tive alguns clubes e muitas vezes até temos que meter as autarquias também no processo. Há clubes, e eu já fiz um levantamento disso, há uma quantidade de clubes que deixaram a modalidade e tem que haver um incentivo para que eles voltem à modalidade e para que os pais levem os miúdos à modalidade. E aproveitar, se calhar, o trabalho da associação e da associação do Ribatejo, sei lá, fazer situações pontuais, clínicos de hóquei, por exemplo, situações de, como eu já vi em Espanha, de marcações de livros diretos e de penaltis, para que os miúdos sintam essa apelação, e depois tentar, juntamente com os clubes, sei lá, o Rociense, Alpiarça, Golganense, Torres Novas, tem um excelente palácio dos desportos. Eu falo com muita gente de Torres Novas que estão cheios de vontade que o hóquei volte, porque o problema do Torres Novas neste momento é o espaço, porque eles sabem que não podem ir para o pavilhão dos desportos porque o basquete tem lá uma ocupação grande, e esse trabalho tem que ser feito em conjunto. Não se pode pensar que essas pessoas vão começar outra vez do zero, que toda a gente sabe que essa coisa do hóquei ser uma modalidade cara. Eu acho que isso às vezes é um falso mito, porque um par de chuteiras não dá para uma época, e se calhar um par de patins dá para 2 ou 3 épocas. Portanto, isso às vezes é um bocado a tal publicidade que se tem que fazer apelativa e não destrutiva. Porque um jogador precisa de umas chuteiras para o sintético, precisa de umas chuteiras para o pelado, precisa de umas chuteiras para a relva, e se calhar não duram uma época inteira. Isso tudo junto dá um par de patins. Agora, claro, eu acho que o trabalho tem que ser feito por aí. Acho que mesmo a nível das seleções distritais é a única coisa que eu vejo que há uma certa união entre os clubes, e acho que isso tem que ser um trabalho tanto da associação como dos próprios clubes, tem a ver com o incentivo para que isso aconteça, e há muita coisa que se pode fazer. Sei lá, o primeiro clínico que se fez aqui no Ribatejo, lembro que foi o Jaime na altura o treinador do Sporting de Mar, a primeira divisão, ajudem-me,
o Jorge Vicente. Eu lembro que fui a esse, e eu comecei a trazer os miúdos de Orem, que estava a começar com o Oriense, e fui ali beber. Fui beber muito àquele clínico, nomeadamente até o próprio Jorge Vicente me disse na altura que achava estranho como é que só eu é que lá estava. Se houver um clínico, sei lá, com pessoas da modalidade, por exemplo, temos aqui à frente o selecionador de França, que esteja, e que toda a gente vá beber, isso tudo é transversal e acaba por ser uma dinâmica para todas as pessoas. Eu acho que isso é importante. Se não houver esse intercâmbio entre associação, clubes, autarquias, freguesias, fazer ver, por exemplo, muito rapidamente, o fenómeno do Juventude Oriense. O Juventude Oriense era 0. Porquê é que o Juventude Oriense conseguiu ir à primeira divisão? Essa é a pergunta que se pode fazer. Porque houve uma ligação, uma pessoa que queria muito isso, de um clube e de uma autarquia. E é isso que tem que acontecer. Se calhar, se há clubes, por exemplo, como o Torres Novas que querem voltar, ou como o Reciense, que até hoje em dia tem lá miúdos, o Ivo deve saber disso, tem lá miúdos, mas são desgarrados, não dá para fazer uma equipa, sei lá, tem que se fazer alguma coisa, e então tem que ser se calhar uma intervenção das pessoas que realmente ainda se lembram da modalidade e gostam, conjuntamente com a Associação de Patinagem do Ribatejo, e se calhar fazer lá uma coisa, sei lá, um dia onde há vários clubes que vão lá jogar, uma taça do Ribatejo, qualquer coisa, uma marcação de penaltis e de livros diretos, onde depois há um pequeno troféu, isso é por aí, acho que tem que se reativar, porque senão realmente corre-se o risco de aparecer outras modalidades e cada vez o hóquei ser posto mais para trás. Corre-se esse risco, Nuno Lopes, na formação, terminar no distrito, no espaço de 10 anos? Não. Eu já ouço esta conversa há muitos anos, também já tenho alguns anos e já ouço esta conversa de... Mas esta conversa tem acabar, melhorado ou tem piorado? O hóquei não vai acabar, não há problema nenhum. Em Portugal não vai acabar, em Espanha não vai acabar. Estava a falar de formação, concretamente. Sim, mesmo na formação, não sou muito negativo nessa. Agora, eu abordo isto em várias frentes e deixo aqui algumas coisas assim no ar, porque não é fácil nós objetivarmos as coisas, o que é que devemos fazer para que isto não acabe, ou seja, no plano profissional, vamos entrar por aí, que é a Federação, Sporting, Benfica e Porto. Não há nenhuma modalidade com os 3 clubes envolvidos a disputar o título. O melhor liga do mundo, ou a liga mais competitiva, o Oliveirense a investir, qual é a outra modalidade? O basquete está melhor que o hóquei, o handball está melhor, o voleibol está melhor, o futsal está melhor. Não tem Sporting, Benfica e Porto. Um dos grandes problemas disto tudo, o nosso país, a nossa cultura, andamos de costas voltadas uns para os outros aos anos. Ninguém se dá com ninguém. O Miguel estava ali a discutir uma coisa muito romântica, e bem, neste caso, nós havemos de fazer um colóquio. O Nuno Lopes amanhã vai fazer um colóquio, metade não vem só porque é o Nuno Lopes, porque ou fala alto, ou porque tem mania que é esperto, ou porque é um gajo nas aqui, ou porque é do Sporting de Tomar, ou porque eu sou do entroncamento. Portanto, esta cultura que está enraizada, que eu acho, sinceramente, e eu sou português, né? Ainda por cima oriundo do Alentejo, ainda pior, isto é mais acentuado, que nós, infelizmente, não crescemos do ponto de vista mental para nos prepararmos para percebermos uma coisa que é: quanto mais concorrência houver, quanto mais gente houver, neste caso, a fazermos frente, mais nós evoluímos. E este é o grande problema, e nós portugueses temos este problema, e se trata, se calhar, até um bocadinho de portugueses, espanhóis, porque se nós entrarmos pelo lado da Espanha, é igual. Portanto, eles defendem-se muito a eles, mas olham muito pouco para o resto que se passa à volta. E eu penso que há muito a crescer, neste caso, em termos de mentalidade. Para não dispersar muito a conversa, vamos aqui à nossa zona. Na nossa zona, eu sou um defensor há muitos anos de fusões. Portanto, eu, por exemplo, sou um defensor do Sporting de Tomar ou da União de Tomar, fusão dos clubes. Eu defendo isso, defendo na Marinha Grande, defendo aqui em Tomar. Uma fusão União de Tomar a fazer futebol e o Sporting de Tomar a fazer hóquei, uma eu fusão sou um grande só um defensor, clube? uma cidade, um clube.
É para a paixão daquela terra lutar com a paixão de outras terras, não é? Agora, não é vários clubes da mesma, por exemplo, a história, toda a gente tem direito a ter hóquei, por exemplo, o União de Mar pode fazer um clube de hóquei, não isso está em causa. Penso que isso dispersa muita coisa. Portanto, agora, eu como defendo isso, também defendo outra coisa que é a fusão da Associação do Ribatejo com a de Leiria, com a de Coimbra, por exemplo. São as três que eu acho que era importante. Agora, vamos lá ver, isto em termos de organização de campeonatos, organização, neste caso, de uma zona maior, com mais trunfos, e que essa dita associação se chamará outra coisa qualquer, porque depois é o problema, e agora vai para Coimbra, vai para o Ribatejo, extinguimos a do Ribatejo, extinguimos a de Leiria. Portanto, eu penso que esta discussão é muito grande, e isso há estatutos aqui a cumprir, há outras coisas, porque são as associações que dão votos à Federação, mas meramente do ponto de vista dos campeonatos, eu penso que esta fusão, eu defendo uma associação a centro muito forte entre Aveiro, no limite, e Torres Vedras. Esta zona geográfica, eu defendo uma associação aqui muito forte, onde nós, com todo o respeito por Lisboa e pelo Porto, eu acho que nós não precisamos de Lisboa e do Porto para nada, ao dia de hoje, ok? Há 10 anos atrás, se calhar precisávamos de Lisboa, né? Mas nunca, por exemplo, nos aliámos ao Porto. Mas isto é um ponto de vista pessoal, pronto, que eu gosto de lançar sempre para debate, acima de tudo para sermos mais fortes. Portanto, e eu sou um defensor um bocadinho também das minorias, mas da província, porque entendo que há muita coisa na província boa e nós valorizamos muito pouco aquilo que temos, damos muito e temos muita coisa boa. E depois, para finalizar, pronto, para abrir isto, quer dizer, eu tenho a realidade de França. Se nós nos queixamos, o que é que, atenção, a França é um poderio económico, ok? O hóquei em França, se nós olharmos para as camadas jovens, é incrível como é que alguém organiza e aquilo está dividido por zonas. E os campeonatos, ninguém sabe bem como é que aquilo funciona. Treinadores, para terem uma noção, as equipas treinam com um treinador durante a semana. Atenção, estamos a falar de clubes que depois disputam títulos nacionais. Treinam com os treinadores durante uma semana e depois, ao fim de semana, vai outro qualquer. Portanto, a organização em si, estamos a falar de um país como a França. Portanto, estamos a anos-luz, nós, Portugal, temos tudo muito mais organizado, temos atletas, temos muita gente envolvida na modalidade. Eu acho que não estamos assim tão mal. Depois, se formos à Catalunha, eu tive a hipótese, neste caso, eu vi um fim de semana em Cerdanyola, quando foi a Golden Cat, é incrível a quantidade de gente a praticar hóquei patins miúdos, e eu vi seguramente naquele complexo de Cerdanyola, onde está o pavilhão, eu contei 12 campos de mini-hóquei, 12 campos de mini-hóquei a trabalhar 3 dias, das 9 da manhã às 9 da noite, com as equipas todas da Catalunha. Eu penso que vale a pena ir lá ver, não é? Vale a pena perceber o que é aquilo, e aquilo, estamos a falar de facto da Catalunha, e a quantidade de jogadores e a quantidade de gente que há envolvida no hóquei é muito grande. Para finalizar, sem dinheiro, isto não se consegue. Sem investimento, isto não se consegue. A gente pode estar aqui a discutir muito, isto é tudo muito romântico e bonito, mas o problema disto é que o Torres Novas vai abrir, se houver dinheiro é na hora, basta dizerem assim, olha, o Torres Novas vai ter uma equipa de séniores na primeira divisão daqui a 3 anos. O Ivo vai para presidente, agarra no patrocínio A, B, C, D, vai buscar o treinador, os jogadores, em 3 anos está na primeira divisão. Portanto, isto é tudo uma questão de dinheiro, e cada vez isto mais vai ser assim, e por muito que a gente não queira, infelizmente, e depois, e finalizo mesmo, para pegar aqui na deixa do futebol, nós não precisamos disso. O skate
levamos 10-0, o hóquei patins leva 10-0 do skate. É a modalidade olímpica. Tem campeões. Portanto, eu estou numa federação em França onde o hóquei patins, ao pé do skate, nem sequer temos expressão. Ao pé da patinagem de velocidade não temos expressão. Portanto, e o hóquei patins é verdadeiramente Portugal. E a patinagem artística, que é uma coisa até que eu estou ligado, nós não temos mais praticantes que a patinagem artística. Eu, sem saber números, aposto que a patinagem artística no Ribatejo tem mais praticantes que o hóquei patins. E depois estamos a falar em um desporto virado para o lado feminino. Portanto, eu penso que há um grande trabalho a fazer de mudança de mentalidade urgente e de começarmos a deixar de querer governar só as nossas casas e começarmos a olhar também para os outros, e precisamos muito do apoio de todos, dos mais experientes, dos menos experientes, dos melhores, dos piores, e eu penso que esta é a grande mudança que nós temos que ter. Aquela velha história que se estraga a herdade para se manter o quintal. Não tenho dúvida disso, continuamos nisso. Vamos continuar este debate, avançamos nesta perspectiva da formação e das competições. Para já, e também aproveitando a deixa do Nuno Lopes, sem dinheiro não se faz nada, mas tem-se feito muita coisa. O que é que é possível fazer mais para trazer os miúdos para o hóquei? Primeira pergunta. Segunda pergunta, em termos de competições, o que é que altera ou alterava nesta altura nas competições da formação e também nos géneros, play-off ou campeonato? Completo, claro. Primeira pergunta, o que é que se tem feito ou o que é que se está a fazer? Bem, a direção da qual eu faço parte, a partir de junho, uma das primeiras ideias que foram lançadas foi criar dois paradigmas, já agora números, vamos trabalhar números para nós termos aqui uma noção. Nós neste momento temos 683 atletas inscritos na patinagem artística e temos 320 no hóquei patins. De todos os escalões. É o dobro. Pronto. E com um crescimento exponencial, por exemplo, em relação à gestão anterior na patinagem, um crescimento no último semestre, porque tivemos quase 100 novas inscrições. O que é que temos feito em termos de hóquei patins? Olha, começámos logo por uma ideia que foi debatida na nossa direção, que foi todas as crianças que praticam a modalidade nos escalões de sub-13 e sub-15 serem chamadas pelo menos a um treino da seleção distrital. E a seleção distrital é essa que passou a ter uma casa, uma sede, em termos de treino, que neste caso é o Pavilhão Municipal de Tomar, agora é o Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, e que obrigou a algumas adequações e algumas alterações em termos de horários, roubando, entre aspas, horas a clubes que estavam ali e que tiveram, de alguma forma, treinar menos de 15 minutos, 20 minutos, e isto, por vezes, é política a gestão. E isso aconteceu. Nós chamámos todas as crianças de todos os clubes que praticam modalidade de hóquei patins, pelo menos para um treino de sub-13 e sub-15. Depois, claro está, que houve uma seleção natural. Para terem ideia, nós já vamos, esta semana, vamos no 29º treino, que o Barros Simões, que era o responsável anterior, que achava que estava muito trabalho, mas este ano já vamos a 29, portanto, quer de sub-13, quer de sub-15. E porquê os sub-13? Porque nesta modalidade, o Inter-Regiões de hóquei patins acontece apenas com seleções de sub-15. Pronto. Que é uma decisão macro por parte da Federação. Mas nós achámos por bem começar um trabalho mais atrás, com crianças de 10, 11, 12, 13 anos, para começar a fazer uma antecâmara para criar o espírito de seleção, o espírito do grupo, a clubite, entre aspas, ser atenuada nos miúdos, e também para eles sentirem, olha, eu fui à seleção uma vez, aquela coisa, eu tenho algum valor, que até fui chamado uma vez a um treino. É uma política, nós não podemos fazer já uma avaliação, isto é mensurável, mas não é no imediato. São pequenos contributos. Nós também reeditámos estes encontros dos mais jovens, dos minis, dos bambis, reeditámos. Não é fácil criar estas dinâmicas, mas estamos com uma dinâmica muito interessante a esse nível, até superior àquela que nós estávamos à partida à espera, e são pequenos passos. Sem dinheiro não se faz, sim, mas também uma associação não tem fins lucrativos. Portanto, tem que haver um investimento
versus, enfim, tem que haver financiamento versus investimento. Custa dinheiro ter selecionadores, custa dinheiro a todos os miúdos que vêm aos treinos terem uma refeição no final dos treinos, o que não acontece em modalidades mais conhecidas e mais ricas, na realidade distrital, atenção, escrevam isso, não há. Até figuras de proa, tumarenses e, enfim, do distrito de Santarém, até em programas pré-olímpicos, são menos apoiados que os miúdos do patinagem e do hóquei patins, o que é uma pena, e lamento. O passo seguinte tem a ver com premiar o esforço de quem faz bem. Avançar com programas de excelência, sejam eles nas modalidades de patins e linga, skate, que também faz parte da nossa jurisdição, através da FPP, quer seja patinagem artística, quer seja no limite os miúdos que têm mais potencial para a patinagem, para o hóquei patins, sim, para a patinagem. E isso tem que ser feito. Claro que depois há aquela coisa, porque é que vai o A, não vai o B, porque é que o clube A, enfim, todos os critérios são altamente discutíveis. O recrutamento, como é que... O recrutamento também não é só aí, também tem a ver muita responsabilidade de quem forma. Nós temos de ter bons treinadores. Não é só bons dirigentes, bons programas, temos de ter bons treinadores. Se eu não treinar bem e se eu não for capacitado, existe uma lacuna também a esse nível. Há muitos clubes que não são clubes, são secções dentro de clubes. Até nós próprios temos dificuldades muitas vezes de saber quem são os interlocutores dos clubes, quem é que são aquelas pessoas dentro dos clubes. E tudo isto não é só exclusivo, são problemas que são transversais a um conjunto vasto de modalidades, não é só do hóquei patins. Ok? Agora, eu acho que concordo que muito se vê, e por acaso não é pelo facto de estar aqui o Nuno Lopes, já agora ficam-se a ver que o Nuno Lopes foi eu que o convidei para vir para o Sporting Tomar, está aqui, pode confirmar. Ainda bem que o fiz, porque reescreveu, como ele diz muitas vezes, a sua história no Sporting Clube Tomar, uma segunda vida, e com sucesso. Mas tudo isto também se baseia numa coisa que eu concordo com ele, que é o profissionalismo. Tirando o Sporting, Benfica, Porto e Braga, que neste momento é uma organização, e só há um clube em Portugal que tem a dinâmica de uma cidade e tem uma dinâmica de uma economia local que se confunde muitas vezes o clube com a cidade e a cidade com o clube, que é o Vitória Sport Clube. Mais ninguém é profissional neste país, pois temos algumas SADs, algumas que são empresas, e para haver empresas tem que haver ordenados pagos. Tudo o resto varia muito, como dizia o Miguel e bem, depende muito do indivíduo que está à frente. E depois, quando as pessoas saem de cena, os projetos falham, porque não são devidamente alicerçados. Eu pratico uma modalidade, que é uma modalidade que, se tivermos 50 inscritos por ano, gastamos no mínimo 5 milhões de euros. 5 milhões de euros é uma modalidade rinha. Mas porquê é que isso acontece? Porque existe comunicação, existe investimento, existe retorno. E muitas vezes no hóquei patins não existe retorno, a começar pelos pais. Muitas vezes os pais não sabem o que é que se passa nos clubes. Os clubes não se organizam, não têm PSAs, não têm programas semanais de unidades de treino, andam aqui um pouco ao sabor dos ventos. A partir do momento em que as organizações são mais, entre aspas, profissionais, não tenho dúvidas nenhumas que vamos ter mais praticantes e vamos ter melhores resultados. Marcos Simões, esta situação das competições na formação, por exemplo, como é que explicas que o primeiro classificado de Santarém e Leiria tenha que ir a um play-off para disputar o Nacional? Bom, isso já é uma luta. Isso já é uma luta bastante antiga. Obviamente que não é simpático. Enquanto estive também na associação, defendi um bocado isso. Não é nada simpático ter um campeão regional. Neste caso, já se falou aqui de Leiria e trabalha-se muito nos campeonatos jovens com Leiria. E a equipa, ou o clube, que fica em primeiro, no escalão, está sujeito a um cálculo que o diretor técnico nacional faz questão de implementar, e é a partir desses valores que são calculados nos permite dizer se nós temos acesso direto com aquela equipa, ou mais que uma, ou não, ou temos que ir ao play-off. É por aí.
Ou seja, Mas isso é justo, na tua opinião? não é justo, não é nada justo. A ideia que eu sempre defendi, e já passei esta mensagem, só que é utópica, todo o campeão regional deveria ter acesso direto ao campeonato nacional. Isso não acontece, pronto, porque um dos argumentos é a falta de competitividade, depois que eventualmente poderia existir, o grande desnível que existiria em associações em que a competitividade não é subejamente reconhecida, pronto. Ou seja, o nível das equipas que saíam como campeões regionais iriam, entre aspas, tapar um buraco, um lugar que poderia estar a ser ocupado por uma equipa que teria muito mais potencial noutra associação, e podemos falar da Associação de Lisboa, porque está lá o Benfica e o Sporting e o Passo de Arcos, portanto são referências a nível nacional nas camadas jovens, e isso não lhes convém. O diretor técnico acha que não deve ser assim. Epá, pronto, ok. E passa por aí. O princípio será esse. Agora, se é justo ou não, na minha opinião, não é justo. Acho que todo aquele que seja eventualmente campeão regional deve representar a sua região, deve ter acesso direto a um campeonato nacional, pá, independentemente do valor. Eu acho que não há aqui a desvalorização do atleta porque eventualmente não teve. Mas isto também tem um bocadinho a ver com o passado. Vamos falar um bocadinho do passado. O passado era, e eu senti isso, próprios clubes aqui da nossa associação que faziam questão de ir para Lisboa, porque os campeonatos em Lisboa eram muito mais competitivos, dava muito mais interesse em participar naquele tipo de competição do que fazer as nossas competições internas aqui. Obviamente depois há uma legislação que implica o ajuste, e não podemos dizer que queremos ir só para Lisboa, não pode ser assim. Há outra legislação que nos implica que temos que nos juntar à associação mais próxima para ter o quórum necessário para fazer os campeonatos, mas há clubes, e eu acredito que ainda existem clubes, se pudessem ir para Lisboa, iam para Lisboa. Em relação às competições, o que é que mudarias na organização das mesmas? Internamente aqui de Santarém, eu não mudaria nada, sinceramente. Eu nem posso, pronto, o Ivo, enquanto presidente da Associação Ribatejo, eu passei por lá durante 4 anos. Fui responsável pelo hóquei em patins dentro da associação. Fiz o melhor que soube e que pôde. Nomeadamente os encontros que o Ivo fala de Bambis e Benjamins, já os fazíamos nós. Os escolares continuámos a fazer com a parceria ali de Leiria. Pá, eu não mudaria nada, quer dizer... Mas esta junção a Leiria foi por necessidade, não? O Nuno Lopes falou e bem, e eu concordo com o Nuno, que é o facto de criarmos uma associação e deixarmos estes bairrismos, criar uma associação, poderiam chamar Associação de Patinagem Centro, uma coisa... Com Coimbra, eu já não iria tanto a Aveiro, mas Coimbra, Leiria e Ribatejo, eu acho que toda a gente ficaria a ganhar. Coimbra tem dois clubes a representar, mais nada, não tem mais nada. Tem o Oliveira do Hospital e a Académica, não é mais nada. Aqui em Ribatejo, temos alguns clubes, ainda bem que temos. Leiria tem alguns clubes, ainda bem que temos. Vamos aproveitar isso. Se a gente conseguisse chegar a Aveiro, seria excelente. E então aí modificava. Era uma proposta, colocar em cima da mesa, vamos fazer aqui uma forte associação onde estivessem englobados e que eventualmente alavancasse isto de outra forma. E há aqui outro aspecto que é fundamental. Para mim, no meu entendimento, em termos de competição, a competição não pode ser levada tão a peito que possa criar litigâncias entre clubes. Não pode. Na formação não se pode dizer porque o Sporting Tomar vai ganhar sempre. Porque eu vou jogar contra o Sporting Tomar e vou levar 10. Não pode. Este tipo de raciocínio não pode existir. As pessoas têm que ter outra cultura. Já se falou aqui na cultura, no profissionalismo. São todos valores tão importantes e para o jovem atleta tem que haver também a necessidade de eles perceberem que o crescimento deles vai-se fazendo. Não é fazer num momento, vai-se fazendo, eles vão de lá chegar. Se não chegarem aos 10, vão de chegar aos 15. Se não chegarem aos 15, chegam aos 17. Esta é a minha ideia. Não mudaria nada, o que estamos a fazer está bem, o que já foi feito também foi feito bem, eu falo por mim, desculpa Ivo, mas o que eles estão a fazer, está a fazer tão bem. Agora, na realidade, o Nuno fala nisso e é verdade,
se calhar criar aqui uma associação mais forte, mais coesa, mais dinâmica, mais expansiva, provavelmente ficaríamos a ganhar com isso. Luís Miguel Cunha, em relação às competições, o que é que alteravas e feitas as contas, entre Coimbra, Leiria e Santarém mesmo assim tem mais equipas na formação a disputar os campeonatos? Penso que sim, mas eu acho que isso passa muito por número de associações. Eu sou apologista que nós acho que não temos a perder estar com Lisboa. Porque, sei lá, eu por acaso desconhecia esta parte dos campeões regionais, porque o escalão que eu estou a treinar, que também é o Sub-19, está ligado à Associação de Lisboa. E aquilo que eu noto... Mas é o mesmo processo. Porque Leiria e Santarém não têm número suficiente para Pronto, separar. e eu estou a falar agora da minha realidade. O que eu noto é que nós estarmos a jogar no Sub-19 com equipas que muitas delas estão a competir na segunda divisão nacional, porque o Sporting e o Benfica faz com que a minha equipa evolua imenso. Portanto, este ano nós ficámos no pódio, o Pasto ficou atrás do Almirim, e eu acho que isso, se calhar estou a olhar um bocado para o meu umbigo, como estava aqui a falar. Portanto, a primeira coisa que temos que fazer é realmente fazer uma associação ou 2 ou 3 em Portugal continental. Acho que isso é fundamental. E a partir daí, acho que se todos vermos, se só houver uma competição forte, já não é esta coisa do campeão do Ribatejo ou do campeão de Leiria, é o campeão dessa associação. E depois, vamos lá ver, nós há pouco tempo o Sporting de Mar foi campeão nacional de sub-17, portanto isso só foi fruto precisamente do trabalho que foi feito cá no clube e se calhar porque também teve uma competição com os melhores. Era diferente a competição. Quem compete com os melhores vai crescer. Portanto, e isso acaba por depois ser transversal também, neste caso estou a falar um pouco da minha realidade, porque parte dos meus jogadores, dos séniores, acabam por ser alguns júniores. E portanto, esse processo se calhar era uma coisa que tínhamos que pensar bem nisso. Não sei se é o momento exato para isso, mas eu penso que passa um pouco por aí. Mas depois há outras coisas que eu também acho que poderiam... O recrutamento, como é que fazias? O recrutamento, eu acho que nós pensamos muito, e eu já estive também na associação como selecionador, pensamos muito no momento das seleções distritais. Já no meu tempo havia a seleção de sub-13, mas eu penso que temos que ir mais para trás. Acho que temos que ir aos encontros, mesmo aos encontros dos benjamins, não é? E dos escolares, e acho que é por aí. E aí tem que haver tem que haver essa coisa de acabar um bocado isso do bairrismo, porque muitas vezes há equipas que não conseguem ter 10 jogadores, têm 5, e ao lado há uma equipa que tem 15, porque não naquele ano emprestarem 5 a um lado, até os mais fracos que vão evoluir e vão fazer com que também a equipa principal desse lado evolua mais. Que interesse tem, sei lá, e jogar uma equipa acaba por não ter atletas e não entrar, ou se entrar vai levar 20, 30, qual é o interesse disso? Se calhar mais vale jogarem os 15 desse clube. Tem que haver um bocado um intercâmbio entre os clubes e acabar esta coisa do um bocado provinciano, cada um está na sua quinta. Acho que isso é fundamental. E acho que os encontros têm que se ir mais abaixo, que claro, haver técnicos de qualidade, isso é fundamental, mas eu acho que isso acho que tem aumentado a qualidade dos treinadores. Não é por aí, isso existe. Nuno Lopes, consideras que o poder e a força que as associações fazem sobre a Federação é suficiente ou tem algum resultado prático? Não sei e desconheço, vamos lá ver, até porque a Federação está num patamar que à partida são eles que regulamentam. Se as associações chegam lá, tentam de alguma forma. Nós até na altura que o Ivo era presidente do Tomar, uma vez após um jogo em Barcelos, fizemos tudo de forma legal. Chamámos as pessoas, reunimos, indicámos aquilo, até o Barros Simões estava lá na altura, as nossas queixas, fundamentámos tudo e pronto. Bem ou mal, alguma coisa foi feita, não é? Portanto, temos dificuldade em perceber se as associações têm esse peso
Ainda hoje se lembram disto, portanto, ou seja, nós fomos pioneiros na altura em fazermos, ou seja, não fomos para a praça pública e fizemos a exposição, agora não pode ser jogo a jogo, que a gente tem que andar a fazer exposições, não é? Mas pronto, acho que aquela era de facto, e provámos isso, portanto, lá está, tentámos mexer, mas isto infelizmente só vai tendo eco, ou só vai tendo ouvido quem vai apresentando resultados, porque não há volta a dar. Também é preciso ter bons resultados, é preciso as coisas correrem bem para se fazerem ouvir. Portanto, eu acho que a Federação tinha muito a regulamentar isto. Eu sou também um defensor do profissionalismo, acho que o hóquei já devia estar nesse patamar. Não digam que não há dinheiro, que é mentira, mas tem que haver regulamentação. Este, para mim, é o começo disto tudo tem que ser a Federação, não podem ser as associações. A Federação tem que obrigar os clubes a fazer tudo de forma legal. Tudo. Ganham dinheiro, descontos, subsídio de desemprego, subsídio de férias, subsídio... Tudo normal. Tudo legal a todos os níveis. Isto é a grande conquista do hóquei patins dos próximos 10 anos. Se o hóquei evoluir para isto, garantidamente que a seguir vem tudo atrás. Isto é como na história a equipa sénior tem resultados. A equipa sénior é a mola, neste caso, para arrancar jogadores, para a formação. Não há dúvida disto. Os miúdos de 5 anos e 6 anos, com uma equipa sénior forte, com uma equipa sénior a ganhar, com uma equipa sénior a trazer aqui os... Não tenham dúvida que só aí metade já há muita gente a querer experimentar o hóquei patins. Só que isto é uma realidade que não é para todos, infelizmente. Por isso é que eu acho que isto tem que começar sempre por cima e nós não nos podemos encolher nisto. E a Federação tem que regulamentar muita coisa até chegar aí. Depois no caso das competições, devem-se mudar as competições. Nós somos do tempo do campeão regional e depois mudou-se. Nós somos do tempo de não haver Lisboa e aqui interna nos Leiria acabavam por ser competitivos e ganhávamos a Lisboa também e sempre tivemos atletas na seleção, na província, na seleção nacional e eles lá é que têm os jogos e têm não sei quantos clubes. Portanto, Lisboa é uma conveniência um bocadinho também para eles. Portanto, e eu sou, lá está, apologista de primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão. É isto que existe nos séniores. Eu sou apologista disso. Nos escalões de formação. Portanto, eu sou apologista disso nos escalões, porque o modelo que temos nos séniores é o modelo que havíamos de ter nas camadas jovens. Por exemplo, aquela loucura dos Bambis e dos Benjamins e inclusive é do sub-13, eu acho que não faz grande sentido haver competições nacionais a estes níveis. Portanto, porque nós dizemos que a campeonite é errada, não é? E nós bancamos a campeonite logo aqui, nos escolares, nos sub-13. Portanto, esta regulamentação, que é muito mais um estudo muito mais profundo, tem que partir da Federação. Depois, entrando nestas histórias já dos playoffs e nos playoffs. O playoff foi criado com um verdadeiro objetivo que era vender a modalidade. É mentira. Não se vende modalidade nenhuma, não conseguimos fazer nada daquilo. O playoff é uma coisa muito boa, o playoff. Eu sei do que é que estou a falar, para os treinadores das equipas grandes, porque até ao playoff de certeza que não há chicotadas psicológicas. Eu, como pertencia a outra geração, neste caso, e quando estive no Sporting tínhamos que ganhar na altura, no tempo do Bruno Carvalho, tinha que se ganhar, porque eu não ganhasse, estava na porta da rua. E na altura, e isto, hoje em dia, por exemplo, não existe isso. Portanto, os clubes grandes vão começar nos playoffs, até lá vão brincar um bocadinho com a história, né? Pelo menos 4, 5 clubes, garantidamente, que têm um arsenal que lhes permite começarem só o campeonato em março. Isto não tem a ver com o lado dos treinadores, mas não vejo onde é que o playoff esteja a trazer mais atletas, onde é que o playoff esteja a vender mais a modalidade. Depois temos, neste caso, não há
o mediatismo é feito a forma local, é feito com as cidades Smart TVs, as Rádio Hertz, neste caso o Valongo. Portanto, os clubes continuam a bancar isto tudo, e as associações e as televisões locais. Depois nós assistimos às televisões dos clubes a promoverem os clubes, não é o hóquei patins, portanto, porque eles ainda por cima mentem descaradamente todos os dias. As pessoas, não é por mal, mas se eles forem falar a verdade, no dia a seguir eles estão lá de borla, a maioria deles, e no dia a seguir arranjam outro para o lugar deles sem problema nenhum, porque aquilo estão lá para dizer bem dos clubes, ponto final. Ou seja, isto está tudo inquinado logo à cabeça. Portanto, a história dos playoffs, para mim, pessoalmente, não vejo grande evolução, mas aceito que tinha que ser feito alguma coisa. Tal e qual como o Ivo dizia aqui, ainda há pouco, que mudaram a história da seleção distrital, fizeram treino. Vamos lá ver, se isto é positivo ou não, foi o que ele disse, não sei se será, mas há que experimentar fazer uma coisa diferente e há que depois tirar as conclusões. E no caso do play-off do hóquei patins é igual. Portanto, experimentou-se fazer uma coisa, agora está-se a tirar partido disto, não está, ainda por cima. Depois, vejam bem, o futsal dá-se ao luxo, neste momento, de acabar as modalidades todas, não é? Acabam e eles entram com o play-off, porque eles só lhe interessa aquilo. O futsal, neste momento, está reduzido àqueles 5 jogos, com todo o respeito por Braga, que está a nascer, mas é aqueles 5 jogos Sporting-Benfica. E se não fosse Sporting-Benfica na final do futsal, ninguém valoriza e ninguém vê. Só que eles são inteligentes ao ponto de promoverem aquilo e de acabarem, deixam acabar as modalidades todas e o calendário é ali. Agora eu sou muito mais radical. O hóquei, no meu tempo de miúdo, era de verão, porque havia rings, não se podia jogar de inverno. Agora eu digo assim, porquê é que a gente não vai mudar o calendário do hóquei? Porquê é que o calendário do hóquei não será ao contrário dos outros? Já pensaram jogar no verão? Já pensaram mudar completamente, neste caso, o ciclo? Porquê é que nós não somos diferentes dos outros? Porquê é que nós, lá está, terminamos os campeonatos em abril? Isto faz algum sentido? Então não temos que esticar a modalidade. Então isto não tem que começar por aí, em trabalhar em 11 meses. Então há malta que trabalha 9 meses, há malta que trabalha 7 meses, querem profissionalizar. Impossível. Portanto, o play-off é inimigo desta história. Portanto, onde nós andamos à procura de ligas europeias, porque para o ano já vai ser assim, não é? Já vai haver uma liga europeia fortíssima, a ECA vai surgir e eles vão conseguir chegar ao momento em que cada vez mais os grandes vão ser grandes, porque é a lei da vida. Agora, era importante olhar para isto de forma macro e era importante olhar para isto a mudar tudo no hóquei. E eu sou, sinceramente, digo sem problema nenhum e assumo isso, porque na vida é assim. Há uma altura que nós temos que ser radicais e temos que romper com tudo aquilo que está acumulado de anos e anos de passado, e eu acho que nós temos que mesmo fazer uma competição nova, ter ideias novas, criar coisas novas. E há uma forma de o fazer, infelizmente. Eu não tenho partido político, mas tem que ser radical, tem que se mandar, não há outra forma. Não há hipótese do politicamente correto e do agradarmos a todos. E nós, infelizmente, tem que haver alguém que talhe a direita e que diga assim, isto é para ser feito assim e vai ser feito assim. E depois estamos cá para ganhar ou perder. Foi correto, não foi correto. Mas eu acho que esta discussão do hóquei tem que ser feita urgentemente, e acho que Portugal e Espanha têm que estar à cabeça disto e devem-se aliar. No fundo, porque depois o hóquei, eu estive no Campeonato do Mundo em Itália, uma arruada das equipas todas, eu nem sabia que havia hóquei em tantos países do mundo, é uma coisa incrível, o Uruguai, Índia, Japão, Paraguai, aquilo, tantos clubes, e depois aquilo a gente vai, está bem, mas 3 divisões, lá está, 3 divisões, e depois há uma diferença incrível, como é que os portugueses conseguem jogar hóquei tão bem e os indianos não conseguem nem sequer patinar. Portanto, tem que haver aqui alguma coisa. Agora, não vamos meter isto tudo no mesmo saco, mas isto tem que ser os grandes a fomentar. E o hóquei só vai crescer no dia que se tornar mundial. Enquanto isto for só na Península, temos alguma dificuldade em passar disto. Muito bem, vamos avançar para a parte final deste debate e vamos querer a vossa opinião, mais concretamente no que diz respeito às transferências.
aquilo que os clubes também pagam nessas transferências, aquilo que tem a ver com a consequência das transferências, ou seja, os jogadores estrangeiros nas equipas e as regras do jogo. O que é que vocês alteravam as regras do jogo? Lembro-me de duas situações muito faladas, que é aquela da bola no patinho ou patinho na bola e aquela do guarda-redes mexer-se ou não, do árbitro apitar ou não. Vamos começar, isso enfim, isso quase vale a pena assentar tantas perguntas, mas das transferências. Bem, as transferências é algo que não é a realidade, por exemplo, do futebol. A realidade do futebol, as transferências, nomeadamente dos grandes os clubes, todas que são SADs, têm que comunicar uma que é SVM, não é assim que chama, não é? Pronto, CMVM, não é? Obrigado. Porque são obrigados, porque são empresas, e como tal, há valores a entrar e sair, e há movimentações, e depois tem a ver com ações, valorização, tudo isso. Eu, por acaso, quando houve um jogador do Sporting Tomar, não sei que não pode falar do passado, mas depois falar isto é passado, presente e futuro, quando houve um jogador que foi transferido do Sporting Tomar para um dos tais 5 grandes, lembro perfeitamente que houve um documento e que houve uma transferência e que houve um valor a entrar, e houve formas de pagamento, mas tudo isso carecia de algum enquadramento jurídico. Nos grandes clubes é uma realidade completamente diferente. Como é que depois pagam aos pequenos? Não sei, temos que ver as escritas de cada um deles e como é que se verifica. Há formas mais ou menos ardilosas e há formas cientificamente estudadas para conseguir fazer isto. Não me imiscuo nesse domínio, mas acho que é importante, a partir do momento em que uma modalidade, qualquer modalidade é profissional, haver transferências de valores humanos e também, hoje em dia, não é só isso, treinadores, de diretores esportivos, de profissionais mais variados da comunicação. Basta ver, por exemplo, eu assisto a alguns jogos do Campeonato Nacional de Futebol, num espaço de uma grande empresa de comunicação, e vejo que já estão a preparar os jogos futuros, como é que vai ser a comunicação, como é que vai ser as câmaras, as publicidades, por aí fora. Em vez de estarem a ver o jogo, estão a falar dessas questões. Portanto, ou seja, tudo isto parece que é muito óbvio e muito simples, mas é extremamente complexo. Em relação às regras, eu acho que qualquer pessoa que está em casa, mesmo não percebendo nada daquela modalidade, tem que perceber. O atletismo, a ideia é chegar lá em primeiro lugar, certo? O futebol é marcar um golo. Tem ali aquela regra do fora do jogo, que agora até ajudam com as linhas mais ou menos enviesadas a esclarecer. Quem está em casa, para já não vê bem a bola. A maior parte dos pisos são escuros. Por exemplo, aqui em Tomar fez-se um arranjo do pavilhão e as áreas ficaram escuras. Porquê? Porque alguém achou que aquilo era bonito mais escuro, mas é uma opção. Os pavilhões não são dos clubes e têm que, no fundo, obedecer aqui algumas ideias luminosas de outros. Mas, por exemplo, estar a ver um jogo e não ver a bola é um contrassenso. Estar a ver um jogo e não perceber porque é que há lances de penaltis que são repetidos porque o guarda-redes mexe sempre, ponto. Mesmo que se faça uma área, mesmo que ponha lá os guarda-redes mexem sempre. É uma questão que não é perceptível. Quem está na bancada não percebe. Por vezes eu estou a ver jogos que há pessoas ao lado, mas sem falta porquê? Certo? É tão difícil. Eu vejo um jogo do Sporting de Tomar este fim de semana, em que claramente há um jogador do Sporting em Portugal que se manda para cima do nosso guarda-redes e o árbitro tem o entendimento que a falta é do guarda-redes. Mas quem está na bancada não tem a possibilidade, isto é verdade, não tem a possibilidade de, mas espera aí, é um fator clubístico. Eu sou do Sporting de Portugal, acho que é penalti. Sou dos outros, acho que é falta. Mas quem está na bancada, por exemplo, a regra das bolas paradas é uma completa estupidez. A palavra é esta, é uma completa estupidez. E há que referir isto. Mas há outras coisas. Por exemplo, escolhas de espaços para Final Fours. Quais são os critérios? Porquê? É importante. Eu estou numa associação e compete num dever de sigilo. Mas, se há entidades que regem estas questões, deviam fazer comunicados onde evidenciavam os critérios, a soma dos pontos e o porquê das escolhas. Este tipo de situações são assim noutras modalidades. O handball já sabe onde é que vai ser a final da Liga Europeia de 2028.
estamos em 2025 e é o handball, que tem uma realidade em Portugal muito menos elaborada do que o hóquei patins, é uma modalidade menos. Portanto, todas estas questões têm que se construindo e também precisamos muito daquilo que é o contributo de cada um de nós, das nossas sabedorias, do nosso passado, dos nossos feitos, virtudes, tudo isto. Mas temos de facto haver um espaço de discussão. Oxalá haja espaço para um dia se discutir essas coisas de uma forma aberta. Mas a regra dos estrangeiros ou não? Não. Eu nesse aspecto sou muito também radical. Eu acho que quem tem valor, ponto, tem valor. Olha, no futebol tentaram blindar isso com o Lei Bosman. E a Lei Bosman foi uma forma de responder e contornar essa realidade. Depois há ligas como a Premier League no futebol que de facto têm critérios muito mais apertados para, no fundo, condicionar a presença de jogadores, como bem dizia, há um potencial financeiro tão grande, conseguem buscar os jogadores todos. Portanto, aí temos que também haver um certo equilíbrio. Mas não, no hóquei patins eu não vejo problemas nisso. Olha, vejo problemas, por exemplo, quando a associação convida um Carlos Nicolia para ser padrinho de um torneio, na bancada aos miúdos quase se atropelarem para pedir autógrafos e haver figuras do distrito que ficam muito chocadas por ter convidado o Carlos Nicolia. Portanto, isso é que é provincianismo levado ao extremismo. Quando temos crianças a atropelar-se para pedir autógrafos para assinar as camisolas e os sticks, uma figura da modalidade à escala planetária, e ficam ofendidos por vir cá e dar um nome a um torneio chamado Taça de Carlos Nicolia, isto é um contrassenso, porque são mesmo as pessoas que muitas vezes dizem que são os grandes defensores do hóquei. Então se as crianças vieram cá de propósito para ver o homem, entre aspas, isto não é um contrassenso? Barros, a tua apreciação a estes temas? Transferências, regras do jogo e estrangeiros no hóquei. Ok. Estrangeiros, o número de estrangeiros, permitido. Eu, em relação a esse assunto, sou um bocadinho mais rigoroso. O número de estrangeiros penso que deveria ser um bocadinho condicionado. Penso, já é. Mas não, se calhar não o suficiente, digo eu. Isto é a minha opinião. Itália faz isso. Faz. Espanha não faz. Não sei. Mas Não comunitários, sim. Ok, mas pronto. Mas isso vamos entroncar lá na tal regulamentação que a Federação tem que elaborar, e se todos respeitarem isso, em prol da mas defesa do alteravas hóquei. isso? Alterava. Penso que era importante dar esse passo. Custasse o que custasse, mas alterava. Eu penso que dentro dos estrangeiros que existem, claro, é inquestionável que há aqui estrangeiros de topo, figuras que são referências, mas também o número excessivo de estrangeiros nessas equipas, por vezes também, entre aspas, tapam a possibilidade do jogador português poder, de alguma forma, evoluir e representar depois, futuramente, o seu país. Fala-se muito também da necessidade de fazer uma renovação na seleção e vamos ver com quem. Pronto, se calhar até é fácil para alguns fazê-lo, se calhar é fácil. Imagina a França. Pronto, exatamente. Se calhar para alguns é fácil, para outros não tanto. E eu que gosto tanto de hóquei patins, gostaria que fosse bem feita, pelo menos, bem feita, levando em consideração alguns aspectos, não só pelo valor das pessoas, mas também pelas oportunidades que tem que se dar, está bem? E não criar aquela ideia de que temos que esgotar aquela personagem, aquela pessoa, porque é uma pessoa que já vem do passado e tem que ir até ao limite e mesmo se as suas capacidades não estiverem ali ainda dentro do parâmetro dos 80%, continua a ir à seleção nacional, porque tem que ir e tem que ser assim. Eu não concordo muito com isso, pronto, mas é o que é. Em relação às transferências, os valores, não é? Estamos a falar de valores. Também. Os valores é assim. O Ivo falou, e eu posso falar também, tive essa experiência, a associação não tem fins lucrativos, mas tem despesas. E definitivamente, isto não é inconfidência nenhuma, toda a gente sabe, isto é público, a transferência, 50% fica, do valor fica em posse da Federação, da Associação também, é 50-50.
Pá, poderemos ver isso como a forma de sustentar financeiramente as despesas fixas de uma associação. Eu, enquanto lá tive, mensalmente, tínhamos que ter mensalmente 1.800 euros para fazer face às despesas fixas. Pá, e não há ali, atenção, as pessoas podem pensar que as associações recebem muito dinheiro. Não recebem muito dinheiro. Pelo Agora, quanto é contrário. que custa uma transferência? Pá, pode. Inscrição, sim. É. 1.700 euros, um estrangeiro, 700 o nacional, andamos por aí nesses valores. Quer dizer, é evidente que uma associação, neste caso, e o Ivo viveu, enquanto presidente, viveu isso também, porque o Nuno Lopes também teve essa particularidade, porque teve lá um dos estrangeiros, não é? Pá, a associação não esfrega as mãos, não é isso. Mas sabemos perfeitamente que aquela transferência, sendo de estrangeiro, pá, 1.700 euros ficam, metade desse valor ficam para a associação. Pá, se calhar, tem que se pensar, é assim, é um bocadinho assim, pá. Mas Miguel, é assim. Agora, pois mas agora, se isto é bom ou não, se calhar não é. Mas também temos que pensar como é que as associações iriam eventualmente sobreviver ao facto de não haver este tipo de compromisso. Certo? Pá, definitivamente tem que haver esse compromisso. Agora, pá, para acabar com o valor da transferência, tem que haver outra questão colocada em cima da mesa, que é a parte da sustentabilidade das associações. E da Federação? A Federação tem o IPDJ que se resolve. Pá, isso aí, o problema é e não vamos aqui passar por um caminho que é extremamente ingrato, que é o facto da Federação ter... Onde é o Mundial? Se for na Argentina, por exemplo, ou no Paraguai, por exemplo. já tem que ir ao banco. Pronto, mais nada. Isso é demasiado... Pronto, mas eu acho que não é o tema aqui desta nossa conversa. Pá, agora, em relação às transferências, pá, é esta a realidade. Em relação São as regras do jogo. Isso, regras do jogo. Definitivamente temos que concordar que o guarda-redes mexe sempre. A ideia de aumentar aqueles 20 centímetros depois do poste e fazer a área maior, que já existiu num passado, recordam-se que aquilo tinha ali uma área maior, para permitir eventualmente que a avaliação dúbia do árbitro não fosse colocada, porque é o que é. Aquilo convém a alguém que seja assim. É provável que sim. Deixo isto aqui, se calhar convém que aquilo seja assim. Agora, o patim, a bola no patim, o patim na bola, penso que aí não discordo na totalidade. Sério. Em relação a essa regra, não discordo. Agora, em relação ao guarda-redes, parece que há ali um bocadinho de conveniência que aquilo seja um bocadinho assim. Mais alguma que te lembres, assim, de repente? Pá, houve aí uma situação que foi desenvolvida, que era o VAR no hóquei, não é? Quer dizer, isso o que é que permitiria? Mais transparência relacionada com a aplicação das regras? Iria inibir o árbitro de cometer tantos erros como comete? Iria a situação... Quer dizer, lembro-me desta. Agora, o que é que poderemos retirar de positivo disso? É a inibição da avaliação do árbitro? É deixar ao treinador a possibilidade de contestar um lance, como foi o facto, eventualmente, uma bola que não entrou ou que entrou, e que o árbitro diz que não entrou, mas o treinador tem consciência que entrou, vamos avaliar. Há mais justiça nisso. Era importante? Era, mas isso iria tirar o peso todo que eventualmente os árbitros têm em determinados jogos. Temos que dizer isto, que é uma realidade. Ainda agora foi aqui referido o facto de um jogador do Sporting de um jogador do Sporting de Portugal que literalmente mandou-se para cima das caneleiras do jogador do Marante, neste caso, e foi interpretado ao contrário. Isso poderia ser a 10ª falta, por exemplo, e se tivesse 2-2, era um livre direto, 10ª falta, o Sporting podia eventualmente ser prejudicado com isso. Há volta a dar sobre isso? Não há. Foi prejudicado na mesma, foi penalti e foi golo.